Estamos voltando à nossa videoaula, só dando uma recapitulada no que nós falamos até aqui. Fizemos uma introdução do papel da contabilidade no contexto da apuração do lucro, né? Relação com o governo, as mudanças que houveram na questão digital e, sobretudo, eu queria ressaltar novamente e lembrar aquelas duas videoaulas que nós falamos sobre o banco de dados da Receita Federal, o banco de dados do SPED. É muito importante se dar uma atenção para aquele processo, né? Para esse processo de digitalização da contabilidade que nos obriga a produzir uma contabilidade extremamente elaborada, a fim de evitar os riscos, os cruzamentos de dados. Mas juntamente com essa mudança da digitalização da contabilidade, nós temos desde 2008 o processo de mudança no padrão de contabilidade, e é sobre isso que eu quero falar agora, né? Ou seja, o Brasil passa a adotar, a partir da Lei 11.638 em 2007, depois saiu uma medida provisória, não me ocorre o número agora, que culminou com a Lei 11.941 em 2009. E reforma a Lei 6.404 em aproximadamente 13 artigos, alterando e adotando como padrão contábil brasileiro as IFRS, né? Ou as normas internacionais de contabilidade. O Brasil, então, se alinhou a esses países que adotaram esse padrão único. É importante refletir um pouquinho sobre isso, porque nós vamos lá na frente fazer todo um trabalho de apuração de lucro real já com base nessas novas normas, e é importante que a gente se situe no contexto da aplicação delas, né? Nós temos visto várias opiniões que são preocupantes com relação a isso, tanto de empresas quanto de profissionais. No primeiro momento, nós tivemos a aplicação dessas normas, que a gente chama de CPCs completos, né, para as empresas de grande porte, setor financeiro e seguradoras. E, posteriormente, nós tivemos a ITG 1000, né, ou o CPC PME para pequena e média empresa. E por último nós temos a ITG 1000, OTG 1000, que é aplicado às microempresas, que faturam até 3.600.000, que seriam as empresas do Simples Nacional. O que isso quer dizer? Não há hoje nenhum tamanho de empresa que está fora do padrão internacional de contabilidade. Mesmo essa contabilidade simplificada da ITG 1000 e da OTG 1000, ela tem um padrão internacional e ela é bem elaborada. Eu chego às vezes a não entender por que ela é chamada de contabilidade simplificada. Obviamente que ela tem um volume menor de informação e de lançamento, mas o padrão técnico é o mesmo, né? Então é algo a se observar. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui é com relação a autoridade, né? Isso inclusive é discutido num dos CPCs, a autoridade dessas novas normas. É importante salientar que todos esses CPCs são respaldados por resoluções tanto do Banco Central quanto do CFC. O CFC respalda todas elas, e aí cada setor regulador tem as suas resoluções, como o Banco Central para o setor financeiro, o SUSEP para a seguradora, CVM para as SAs de capital aberto e por aí em diante.
e as demais, né, suportada pela ITG 1000, que a gente chama de CPC-PME. Então são resoluções, são legislações extremamente obrigatórias e pertinentes e devem ser aplicadas. Bom, até esse ponto nós falamos da questão societária, mas antes de avançar na questão fiscal sobre isso, eu quero fazer uma consideração sobre a estrutura conceitual básica, o que a gente chama de CPC 00, né? Ele é a coluna dorsal, a espinha dorsal de todos os CPCs. Então ele fala sobre as características qualitativas, quantitativas, quais as funções das demonstrações contábeis, quem são os usuários dessas demonstrações, que hoje é muito mais abrangente, né? E é importante que você, antes de fazer qualquer estudo sobre o assunto, estude com profundidade o CPC 00 ou a estrutura conceitual básica, né? Ela traz então a espinha dorsal dessas novas normas. Muito bem. Isso do ponto de vista societário, né? O impacto foi considerável nos ajustes e nas avaliações de ativos e passivos. Muito bem. Aí nós tivemos o biênio 2008-2009, a Receita Federal lavou as mãos com relação a esses ajustes, não se envolveu num primeiro momento, criou o chamado RTT, Regime de Transitório de Tributação, que perdurou até 2013. 2013, a partir de 2014, na verdade, né, houve aquela questão da opção, se opta ou não já por 2014, saiu a Lei 12.973, regulamentado pela Instrução Normativa 1515 de 2014, que regulamentou esses ajustes. Até então nós expurgávamos, né, através daquela escrituração fiscal digital chamada F-Conte, nós expurgávamos os valores dos ajustes. Era como ir lá no LALUR parte A e excluir ou, né, adicionar um valor que estivesse afetando a base de cálculo do tributo. Então isso perdurou de 2008 a 2013, por 5, 6 anos, 2014 na verdade, para quem não optou, né, por 6 anos. Então hoje está normatizado. Então o que nós temos hoje? Qual é o cenário que nós temos hoje? Exatamente a junção, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, ele uniu essas duas situações. Ele digitalizou a contabilidade, elevou o nível e a obrigatoriedade de uma qualidade contábil, mas também mexeu na estrutura societária, consequentemente na apuração do lucro sob uma nova ótica, né? A questão patrimonial avaliada. Então criou-se uma série de regras. Essas regras nós vamos estudar num módulo específico, né? Falando de ajuste a valor presente, impairment, enfim, investimentos, propriedade para investimentos. Nós vamos avançar nisso mais lá na frente. É importante salientar aqui nessa introdução isso. Mas se tornou extremamente importante e impactante, tanto do ponto de vista societário, quanto do ponto de vista fiscal, essas novas normas brasileiras de contabilidade, né? Então, deve-se dar toda atenção a isso, e é o grande objeto aqui do nosso estudo, a aplicação desses novos conceitos, ok? Esse é um ponto, né, que eu queria frisar bem com vocês. E para finalizar essa primeira parte de introdução da contabilidade, desse nosso processo, né, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês da estrutura básica sobre a tributação do lucro no Brasil, né? Nós fugimos um pouquinho do padrão mundial. O padrão mundial tem um único tributo sobre o lucro, seria semelhante ao nosso imposto de renda ou semelhante. Nós temos 2 tributos a partir da Constituição Federal de 1988, que criou e autorizou a contribuição social sobre o lucro. E acrescentando só a título de informação, que não está aí no slide, eu queria só falar aqui como que é distribuído, né, esse tributo, né, qual é a função deles
nessa cadeia tributária, e o que ele é feito com esses valores. Então nós temos a distribuição da seguinte forma: para cada R$100 arrecadados com a contribuição social, os estados e municípios não recebem nenhum valor, né? E para cada R$100 arrecadado com imposto de renda, 50%, ou seja, R$50, são distribuídos para os fundos de participação dos municípios e dos estados, ok? Isso foi definido pela Constituição. Eu coloquei no slide aí sim, né? Peguei aqui no livro, mas a distribuição está aí no slide para vocês, né? Como ela é feita. Então, a base de cálculo desses dois tributos é o objeto de todo o nosso treinamento aqui do nosso curso, né? Que é o lucro. E o lucro no Brasil é uma coisa não muito fácil de se chegar a ele, né? É uma situação bastante complexa, porque na maioria dos países nós temos a DRE suficiente para nos dar essa informação, ela nos dá um resultado que seria tributável. Aqui nós chegamos na DRE, no nosso resultado operacional, lucro operacional, e vamos passar por uma série de ajustes, né? No livro de apuração do lucro real, que vai ser objeto do nosso estudo também, para chegar ao resultado fiscal. Então nós temos que trabalhar nessas duas direções. Interessante que eu tenho uma informação aqui sobre essa questão do fato gerador, né? Nós temos a seguinte nomenclatura jurídica interessante que eu queria deixar aqui registrada para vocês, que é o fato gerador do IRPJ é a aquisição da disponibilidade econômica, ou seja, o regime de caixa, né? Quando eu vou auferir uma receita em dinheiro. Ou jurídica, o regime de competência, quando eu tenho uma obrigação ou quando eu tenho mesmo uma receita que ainda não se configurou em dinheiro. Então, o regime de caixa e competência são essas duas situações. De renda, assim entendido o produto capital do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendido como os acréscimos patrimoniais, né? Então, inclusive, na aplicação das novas normas, nós vamos ter muita tributação, não sobre valores financeiros ou disponibilidades econômicas, mas por acréscimos patrimoniais, que são as avaliações de ativos, né? As mudanças nos valores dos ativos, com impairment e tudo mais. E até mesmo registro de patrimônios que não estão registrados, né? Principalmente na área imobiliária, nós temos aí alguns impactos bastante relevantes. Lembrando que, embora o nosso objeto de estudo seja o lucro real, né? Nós temos que lembrar que também são impactados por esse processo de mudança todo o lucro arbitrado e presumido também, né? Cada um na sua modalidade, embora nós vamos tratar aqui apenas do lucro real, tá certo? Então nós finalizamos aqui nesse módulo número 1 a introdução do curso, né, a importância da contabilidade como espinha dorsal para a apuração do lucro real, e também novamente salientando a questão da contabilidade digital, do banco de dados do SPED, do cruzamento de dados e a aplicação das novas normas brasileiras de contabilidade. A partir do próximo módulo, nós vamos falar especificamente do lucro real e suas definições e sua estrutura. Tá legal? Obrigado até aqui pela tua companhia e até o próximo vídeo aula no módulo número 2.